Boa noite. Então, eu realizei, conforme prometido para vocês, eu realizei um mapa mental para auxiliá-los, né, na disciplina, então, de patologia das doenças renais, certo? Então, eu coloquei aqui as doenças renais como um todo, né? Elas podem acometer, então, os glomérulos, certo? Como nós vimos, ou elas podem acometer então os túbulos, né, e os interstícios, certo? E algumas outras doenças então podem acometer, né, a parte vascular, os grandes vasos então presentes nos rins. Algumas também podem acometer aí causar cálculos e cistos em vários locais, né? E as neoplasias também podem acontecer em vários locais dos rins, tá? Entre as doenças que ocorrem nos glomérulos, né, nós vimos a síndrome nefrítica, certo? Que ela é causada principalmente por aquela infecção pós-infecção estreptocócica, ou seja, a pessoa tem uma dor de garganta mal curada, certo? Essa dor de garganta ela desaparece, mas a bactéria migra para o rim, certo? E grande parte desses pacientes, 40% dos pacientes com síndrome nefrítica, né, principalmente essas pós-infecciosas, eles podem então ter aí um problema mais sério, certo? Ou seja, evoluir para uma perda da função renal. Quando a gente olha os dados clínicos do paciente, o que vai nos orientar mais ou menos? Então, a presença de proteínas na urina, que é chamado de proteinúria, e hematúria, certo? As glomérulos nefrites, né, que é aquelas que nós temos, então, com progressão rápida, certo? Elas são causadas, então, por síndromes, né? Também várias síndromes que podem ser síndromes genéticas, como nós vimos, elas podem ser crônicas, então, a partir de um problema de outros órgãos refletir ali no glomérulo, ou ainda ela pode ser causada por uma nefropatia, principalmente quando essa nefropatia é causada aí pela presença da diabetes, certo? Uma nefropatia diabética, ela pode levar então à lesão da membrana renal, certo? E também, de novo, né, uma nefropatia por IgA. O que é o IgA? Não podemos nos esquecer que é aquela imunoglobulina A que está muito presente, né, na região central ali do rim, certo? Onde nós temos, né, uma grande quantidade de matriz e naquela matriz, então, pode ficar acumulado os anticorpos da classe IgA, certo? Quando a gente pensa, né? E aí nós temos também outro problema sério que é a insuficiência renal. Insuficiência renal, ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. Insuficiência renal aguda, ela pode ser causada por uma nefropatia por IgA ou ela pode ser causada pelo aumento de imunocomplexos dentro dos rins, certo? E ela leva então a esse quadro agudo. Muitas pessoas com insuficiência renal aguda se curam, mas algumas se transformam em insuficiente renal crônico, certo? O insuficiente renal crônico, ele é dividido em 3 etapas: o pré-renal, certo? Aquela etapa intermediária e a etapa pós-renal. Então, nós precisamos sempre pensar no cuidado nutricional com esse paciente pré-renal, certo? Porque ele vai ter uma necessidade de proteínas, uma necessidade de carboidratos diferente daquele paciente pós-renal, certo? Ou naquele paciente que está sob hemodiálise. Depois a gente vai falar um pouquinho mais da questão nutricional, tá bom? Então é importante, né, que vocês
tenham isso. Então, no glomérulo, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, insuficiência renal aguda ou crônica e algumas anomalias isoladas, que são principalmente anomalias genéticas, tá? Depois, quando a gente pensa nos túbulos ou no interstício, né? Existem aquelas lesões tubulares agudas, que muitas vezes elas são idiopáticas, certo? Ou são causadas por algum agente, como o uso de antibióticos, o uso de várias substâncias que podem, então, levar a essa lesão tubular aguda. A nefrite também, túbulo intersticial, é aquela que é causada, então, pelo aumento de imunoglobulinas nos túbulos. A pielonefrite, né, que é aí uma inflamação, uma infecção dos néfrons, que muitas vezes está totalmente ligada à infecção do trato urinário baixo, certo? Essa pielonefrite, ela pode ser aguda, né, e passar progressão rápida, como ela pode ser uma pielonefrite crônica, certo? E além disso, existem as nefrites, né, que podem ser aí diferenciadas, por quê? Porque elas acometem somente os néfrons lá dentro, tá bom? Em alguns casos aqui, né, quais são os principais sinais e sintomas? O que se vê? No caso das nefrites, das doenças tubulares, as pielonefrites são as mais frequentes, normalmente elas são silenciosas, certo? Mas elas podem aparecer aí com proteinúria e hematúria também, certo? Então, a presença de hematúria e proteinúria pode ser indicativo de várias patologias relacionadas, né, ao nosso rim, tá bom? As doenças vasculares, elas podem ser causadas por estenose da artéria renal, ou seja, a artéria renal ela vai ficando estreita, né? Seja pela diminuição de passagem de oxigênio, seja pela diminuição da passagem de sangue, mas ela também pode ser aí maligna, certo? Por conta de alguma formação tumoral, né? Quais são as características? Novamente, a gente vê a presença, então, de proteinúria e hematúria, tá? As doenças císticas, né? Nós temos aí várias doenças císticas, que elas são doenças císticas causadas, como nós vimos na aula passada, causadas principalmente por agentes genéticos. Então, tem um componente genético, né? Várias delas, então, estão ligadas a genes que são transmitidos aí de pais para filhos, de forma dominante ou de forma recessiva, tá? Geralmente, nessas patologias, elas são de progressão muito rápidas, né? E levam, então, ao desenvolvimento, muitas vezes, da doença renal crônica, insuficiência renal crônica, tá? Os cálculos, como nós vimos, os principais cálculos são causados por cálcio, certo? Mas também nós temos aí cálculos que são causados por fosfatos, temos cálculos que são causados por ácido úrico, certo? Ou mesmo por cistina. Então, nestes casos, normalmente o paciente ele relata aí muita dor, tá? Vocês conseguiram entender, então? Tá? Esse é um mapa geral para vocês lembrarem aí todas as patologias, ok? Muito obrigada.